Aos 78 anos, Benny Andersson decidiu falar sobre o que antes mantinha em segredo. Durante décadas, a sua música levou alegria a milhões de pessoas, mas por detrás dela viviam verdades demasiado pesadas para serem partilhadas. Admite que as canções não eram apenas arte, eram um escudo, uma forma de sobreviver quando as palavras lhe faltavam. Agora, nos seus últimos anos, revela o que realmente moldou os ABBA e por que é que o passado ainda permanece no seu coração, o arquiteto do som. Benny Andersson nasceu a 16 de dezembro de 1946 no bairro de Vasastan, em Estocolmo. O seu pai Gusta trabalhava como engenheiro civil, enquanto a sua mãe Leila sustentava a família num ambiente modesto. A música sempre esteve presente na casa dos Andersson. Tanto o seu pai, como o seu avô Ephraim, tocavam acordeão. E quando Benny tinha 6 anos, recebeu o seu. Esse dom acendeu a chama. Absorveu rapidamente melodias folclóricas suecas, harmonias clássicas e até o popular estilo alemão Schlager. Aos 10 anos, já tinha um piano e começou a aprender sozinho melodias que lhe pareciam naturais, quase instintivas. Ao contrário de muitos músicos da sua geração, Benny não teve formação formal. Era autodidata, com um ouvido apurado que lhe permitia detetar quando um acorde transmitia mais emoção do que as notas sugeriam. Por volta dos 15 anos, a escola já não lhe interessava. Aos 15 anos, saiu de casa e começou a jogar em clubes juvenis, ganhando o suficiente para se sentir independente. Nessa mesma altura, conheceu a sua primeira namorada, Christina Grönvall, com quem teve 2 filhos, Peter em 1963 e Helene em 1965. A vida passou depressa e a carreira de Benny também. Em 1964, juntou-se aos Spelman's Lag de Elvercat, um grupo que tocava principalmente música pop instrumental com um toque de humor. Foi um trampolim. Mas o seu verdadeiro sucesso veio mais tarde nesse ano quando foi convidado a juntar-se ao Rap Stars. Como teclista do grupo, Benny viu-se subitamente sob os holofotes. Em março de 1965, alcançaram o seu primeiro grande sucesso com Cadillac. Em breve, Benny era mais do que apenas um teclista. Era um ídolo adolescente, adorado pelos jovens fãs e reconhecido como a força criativa por detrás do grupo. Começou a escrever músicas originais, para eles incluindo Sunny Girl e Wedding. Estas não eram simples canções pop. Possuíam a profundidade melódica, que mais tarde definiria os ABBA. Mesmo nessa época, Benny não procurava a popularidade, mas sim a perfeição, trabalhando incansavelmente em harmonias que pudessem transmitir tanto alegria como tristeza. O seu trabalho com os Rap Stars consolidou a sua reputação na Suécia. Mas o destino tinha planos maiores, construindo uma parceria e dando origem aos ABBA. Em junho de 1966, a vida de Benny Andersson mudou quando conheceu Björn Ulvaeus, um músico do grupo Hootenanny Singers. O encontro foi casual, mas a química musical entre ambos foi imediata. A primeira canção que compuseram juntos, Isn't It Easy to Say, foi logo gravada pelo grupo Rap Stars. Esta colaboração deu origem a um laço criativo que duraria décadas. Enquanto Benny trabalhava nas melodias e nos arranjos, Björn tinha um talento especial para as letras e a estrutura. Juntos, construíram canções que soavam simples, mas que carregavam camadas de emoção sob a superfície. Os seus caminhos voltaram a cruzar-se em 1969, quando o destino apresentou não só a música, mas também o amor. Nesse ano, Benny conheceu Annie Frida Lindstedt, uma cantora que estava a construir a sua própria carreira. Quase na mesma altura, Björn conheceu Agneta Feltskog, outra estrela em ascensão, com uma voz cristalina. Estas relações pessoais aproximaram naturalmente os 4. Benny produziu o álbum de estreia de Frida em 1971, enquanto Agneta Diala protagonizou a produção sueca de Jesus Cristo Superstar em 1972. As suas colaborações multiplicaram-se, e em breve, a combinação das vozes de Agneta e Frida convenceu Benny e Björn
de que tinham descoberto algo único. Em abril de 1970, durante uma viagem ao Chipre, os quatro cantaram juntos pela primeira vez numa atuação improvisada para os soldados da ONU. O que começou como um momento de diversão prenunciava algo maior. Começaram a atuar sob o nome Fast Folket, que significa tanto pessoas festeiras como casais noivos. Embora as críticas aos seus primeiros concertos fossem mistas, a química entre eles era inegável. Em 1972, lançaram People Need Love, creditada a Björn e Benny Agneta e Annie Fried. A canção teve um desempenho modesto nas tabelas suecas e chegou mesmo aos Estados Unidos, provando que tinham potencial. Em 1973, participaram no Melodifestivalen, a seleção sueca para a Eurovisão, com Ring Ring. Embora tenha ficado apenas em terceiro lugar, a canção tornou-se um sucesso em toda a Europa. Por esta altura, o seu manager Stig Andersson sugeriu que adotassem um nome mais curto ABBA, usando as iniciais dos seus nomes. Foi prático, memorável e logo se tornou icônico. Em 1974, os ABBA participaram novamente no Festival Eurovisão da Canção, com Waterloo. Desta vez venceram. A 6 de abril de 1974, em Brighton, Inglaterra, os ABBA triunfaram, marcando a primeira vitória da Suécia no Festival Eurovisão da Canção e catapultando o grupo para a cena internacional. Aquilo que o mundo viu como um sucesso repentino foi, na verdade, o resultado de anos de esforço incansável, sacrifícios pessoais e da dedicação incansável de Benny em criar um som que fosse simultaneamente alegre e melancólico. Por detrás do brilho e dos figurinos, Benny continuava a ser o arquiteto refinando acordes e procurando emoções em cada harmonia, fama mundial e lutas ocultas. Com a Eurovisão no passado, os ABBA pareciam imparáveis. Em 1975, SOS e Mamma Mia invadiram as tabelas musicais na Europa e na Austrália. Em 1976, Fernando e Arvoll consolidaram a fama do grupo, e Dancing Queen alcançou o primeiro lugar nos Estados Unidos, o seu único número 1 nas tabelas americanas. Sua música espalhou-se por todos os continentes, tocando em discotecas, rádios e salas de estar em todos os lugares. Para o mundo, os ABBA eram um fenômeno, mas dentro do grupo, a história era mais complexa. Benny não era o rosto dos ABBA. Agneta e Frida dominavam os holofotes, as suas vozes e aparências a fazerem manchetes. Björn assumia frequentemente o papel de porta-voz. Benny, embora fundamental, para o som mantinha-se em segundo plano escondido, atrás dos teclados e das paredes do estúdio. Mais tarde, admitiu que muitas vezes se sentia invisível, relegado para o papel de cérebro frio do grupo. Os fãs gritavam pelos cantores, não pelo homem que esculpia as harmonias que davam alma à música. Enquanto os media retratavam os ABBA como despreocupados e glamourosos, Benny carregava o fardo da perfeição. Em estúdio, trabalhava obsessivamente, repetindo excertos das músicas dezenas de vezes, até que o arranjo correspondesse ao sentimento que tinha em mente. Não procurava a perfeição técnica, mas sim a honestidade. Em tempos, admitiu que a música se tornou o seu substituto para a comunicação direta. Quando as emoções eram demasiado pesadas para serem expressas por palavras, deixava que o piano as carregasse. Esta dependência da música, como escudo emocional, moldou o som dos ABBA. Mesmo os seus maiores êxitos continham sombras. Knowing Me, Knowing You, lançada em 1977, carregava a melancolia de um fim de relação disfarçada num hino pop. The Winner Takes It All, lançada em 1980, tornou-se uma das suas canções mais marcantes, interpretada pelos fãs como um reflexo direto do divórcio de Björn e Agneta. Embora a assinatura de Benny estivesse presente em todas as progressões de acordes comoventes, a agenda implacável das digressões também teve o seu preço. Em 1977, fizeram uma digressão pela Austrália para multidões enormes, mas, nos bastidores,
O cansaço e a tensão aumentavam. Benny via-se frequentemente a tentar manter o grupo unido, apaziguando tensões e desempenhando o papel de solucionador silencioso, mas essa responsabilidade desgastava-o silenciosamente. Para os fãs, os ABBA brilhavam mais do que nunca. Para Benny, já se começavam a formar fissuras, e sentia o peso aumentar a cada ano que passava. O amor dói em harmonia. A ligação de Benny Andersson a Annie Fried, interpretada por Frida Lindstedt, não nasceu do romance, mas sim da música. Conheceram-se em 1969, e a ligação entre ambos cresceu durante longas noites no estúdio, onde melodias e harmonias substituíam as conversas. Em 1971, já viviam juntos. E em outubro de 1978, no auge da fama dos ABBA, casaram-se. Para o mundo exterior parecia um conto de fadas. Dois membros do maior grupo pop do mundo, unidos pelo amor e pela música. Mas, por detrás das cortinas, a sua relação era muito mais frágil. Frida era emotiva, expressiva e aberta. Benny, por outro lado, processava os seus sentimentos em silêncio. Admitiu mais tarde que muitas vezes comunicava melhor através de canções do que através de palavras. Para Frida, este silêncio tornou-se doloroso. Ela precisava de alguém presente fora do estúdio, alguém que correspondesse às suas emoções com a mesma intensidade. Em vez disso, encontrou um parceiro que se refugiava atrás de um piano quando as coisas se tornavam difíceis. As diferenças entre eles aprofundaram-se com o tempo. O trauma de infância de Frida, crescendo como filha de um adolescente norueguês e de um soldado alemão, abandonada e posteriormente órfã, fez com que ansiasse por estabilidade e segurança. Benny, moldado pela sua própria educação e hábitos de contenção emocional, lutava para lhes proporcionar isso. O estúdio tornou-se tanto a terapia como o campo de batalha deles. Músicas como One of Us e The Winner Takes It All carregavam traços do distanciamento entre eles, com Frida a entregar-se de corpo e alma aos vocais, enquanto Benny canalizava os seus sentimentos em arranjos em vez de diálogos. Em 1980, as fissuras eram demasiado grandes para serem ignoradas. Enquanto os ABBA continuavam a lançar êxitos como Super Trooper e Chiquitita, Benny e Frida separaram-se discretamente. No início de 1981, anunciaram o divórcio. Benny cedo encontrou um novo amor com a produtora de televisão Mona Nurklet, com quem se casou ainda nesse ano. Para Frida, a separação foi devastadora, não por traição, mas pelo distanciamento de Benny. Mais tarde confessou: dei as minhas melhores frases às canções, não às pessoas que precisavam de as ouvir de mim. Foi uma admissão silenciosa de que o seu gênio lhe custara a intimidade. O seu casamento durou apenas 3 anos, mas a sua história ficou para sempre na música dos ABBA. Para os fãs, as músicas da banda eram pop brilhante. Para Benny e Frida, eram ecos de um amor que nunca encontrou a sua voz plena. As mesmas melodias que os uniram também os separaram o desmoronar. No final da década de 1970, os ABBA pareciam intocáveis. Os seus singles dominavam as tabelas musicais de todo o mundo, as suas digressões enchiam arenas e os seus álbuns vendiam milhões de cópias. Mas por detrás dos holofotes, a realidade era bem menos glamourosa. A pressão do trabalho constante, as expectativas do público e as mágoas pessoais começaram a corroer o grupo por dentro. Para Benny, o desmoronamento não foi repentino. Foi um processo gradual, a sensação de que a chama que antes impulsionava a sua música estava a apagar-se. Mais tarde, admitiu que no início da década de 1980 já não criava por paixão, mas por dever. Manteve-se porque se sentia responsável pelo grupo, pelos fãs, pela máquina que tinham construído em conjunto. Mas no fundo, sabia que a alegria tinha desaparecido. Os outros membros também sentiram isso. Björn e Agneta divorciaram-se em 1979 e a sua separação reverberou dolorosamente nas letras da banda. Benny e Frida seguiram o mesmo caminho em 1981 e o seu casamento desmoronou-se
sob o peso do silêncio e da distância. Embora todos tentassem seguir em frente, a química que outrora tornara os ABBA imparáveis tinha se dissipado. O seu último álbum de estúdio, The Visitors, lançado no final de 1981, refletiu essa mudança. Mais sombrio, mais maduro e marcado por temas de separação e desilusão, contrastava fortemente com os vibrantes hinos disco de meados da década de 70. Músicas como One of Us carregavam uma melancolia impossível de ignorar. Os fãs conseguiam senti-la mesmo que a banda não a expressasse em voz alta. Em 1982, tentaram dar continuidade ao trabalho gravando The Day Before You Came e Under Attack, mas a energia não era a mesma. A sua última apresentação na televisão aconteceu em dezembro, transmitida a partir de Estocolmo. Não houve grande despedida, nenhum confronto dramático, apenas um fim discreto. A música parou e os membros seguiram caminhos diferentes. Para Benny, o silêncio que se seguiu foi perturbador. Confessou anos mais tarde que demorou quase uma década para assimilar completamente o fim dos ABBA, ao contrário de Frida, que conseguiu seguir em frente mais rapidamente. Benny debateu-se com a ausência do grupo que tinha definido a sua vida. Não foi a raiva ou o escândalo que separaram os ABBA. Foi o esgotamento, a exaustão criativa e a simples e dolorosa verdade de que já não conseguiam criar juntos como antes, encontrando a paz e encarando a realidade. Quando o ciclo dos ABBA chegou ao fim em 1982, Benny Andersson desapareceu dos holofotes da música pop. Já não estava em busca de manchetes. Ele estava em busca de paz. Nos anos que se seguiram, dedicou-se a projetos que lhe permitiram reconstruir a sua identidade criativa, longe dos holofotes da fama. Com Björn, escreveu o musical Chess em 1984, que lhe deu a liberdade de explorar emoções mais profundas e temas complexos. Mais tarde, Christina from Duvemola, na década de 1990, tornou-se outra válvula de escape enraizada na história sueca, mas também na própria necessidade de reflexão de Benny. Estas obras não eram apenas música, eram terapia. Em privado, Benny admitiu que carregava a culpa dos anos de glória dos ABBA. Durante a década de 1990, manteve um diário com cartas não enviadas dirigidas a Agneta, Frida e Björn. Neles, desabafava frustrações e arrependimentos que nunca tinha expressado quando a banda estava no auge. Essas páginas, disse mais tarde, ajudaram-no a processar as emoções que tinha soterrado sob camadas de melodias. Com o passar das décadas, a lenda dos ABBA só cresceu. As suas músicas preenchiam musicais, filmes e inúmeras playlists de rádio. Mas para Benny, os aplausos nunca curaram o vazio que sentia. Confessou que a adoração pertencia aos cantores em destaque, enquanto o seu próprio papel, o de arquiteto do seu som, era frequentemente negligenciado. Contudo, até mesmo esse ressentimento se suavizou com a idade. Ao orientar jovens compositores escandinavos, Benny encontrou um novo propósito. Ensinou-os não só a construir harmonias, mas também a manterem-se honestos na sua arte, alertando-os para o preço emocional que a fama poderia cobrar. Agora, aos 78 anos, Benny permitiu-se dizer o que muitos já suspeitavam. Numa entrevista recente, admitiu: os ABBA funcionaram porque éramos pessoas quebradas. A música fazia-nos sentir completos. Não era a alegria que alimentava os seus maiores êxitos. Era a dor, a saudade e a frágil necessidade de sobreviver às suas lutas pessoais. Reconhece que a imagem glamourosa dos ABBA nunca representou toda a história. Não éramos um conto de fadas, disse. Éramos 4 pessoas a tentar não desmoronar. A música era a única coisa que nos mantinha unidos. Para os fãs, esta confissão transforma tudo. As canções, que antes soavam a pura alegria, revelam agora as sombras que se escondiam por detrás delas. É trágico, mas também explica por que é que a música dos ABBA ainda ressoa décadas depois. Nunca foi apenas entretenimento. Era a sobrevivência transformada em melodia. E, ao finalmente
revelar esta verdade, Benny Andersson não destruiu o legado do Zaba. Tornou-o mais humano, mais real e mais poderoso do que nunca. As palavras de Benny mostram-nos que até a música mais brilhante pode surgir dos lugares mais sombrios. Acha que as dificuldades enfrentadas pelo Zaba tornaram as suas músicas mais impactantes? Ou será que isso mudou a forma como as ouve hoje em dia? Deixe a sua opinião nos comentários e não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever mais histórias inéditas da história da música.